Você já parou para pensar que a posição habitual do seu corpo durante o sono pode, sutilmente, prejudicar seu organismo sem que você perceba? Com o passar dos anos, o sono adquire um valor especial, mas ao mesmo tempo se torna surpreendentemente vulnerável. Não é raro as pessoas acordarem sentindo rigidez, desconforto ou uma fadiga inexplicável, como se o descanso noturno não tivesse trazido a recuperação esperada. E embora nesses casos tendamos a culpar os processos naturais de envelhecimento ou a qualidade do colchão, a verdadeira causa muitas vezes reside em um aspecto muito mais simples e frequentemente negligenciado: a postura que a pessoa adota ao dormir. Algo tão comum quanto a forma como o corpo se posiciona na cama pode, noite após noite, exercer uma influência imperceptível, mas significativa, na saúde geral. Neste material, abordaremos algumas das posições de sono mais comuns que representam um perigo particular para idosos. Algumas delas podem parecer inofensivas, até mesmo proporcionando uma sensação de conforto e segurança. No entanto, para aqueles que já passaram dos 60 anos, tais posições podem desencadear problemas sérios, desde a piora da circulação sanguínea e compressão de terminações nervosas até dificuldades respiratórias e sobrecarga prolongada de órgãos vitais. O mais preocupante é que essas posturas nem sempre causam dor imediata ou desconforto evidente. Em vez disso, elas minam lenta e silenciosamente o bem-estar da pessoa, noite após noite. Os leitores descobrirão como até mesmo pequenos ajustes, como mudar o ângulo do pescoço ou a posição dos braços, podem proteger eficazmente o sistema circulatório, manter a respiração normal e até reduzir a probabilidade de desenvolver acidentes vasculares cerebrais ou doenças cardíacas. Não se trata de mudanças radicais no estilo de vida, mas de transformações quase imperceptíveis, porém extremamente poderosas, que, com o tempo, trazem resultados positivos e perceptíveis. 1. Posição de costas com os braços ao lado do corpo. À primeira vista, dormir de costas com os braços estendidos ao longo do corpo pode parecer a opção mais natural e equilibrada para o descanso noturno. Afinal, é nessa posição que muitos estudos do sono são realizados, e diversos colchões ortoédicos são desenvolvidos considerando essa configuração. No entanto, a maioria das pessoas, especialmente os idosos, não percebe que essa postura, apesar de sua aparente correção, pode prejudicar sutilmente a circulação sanguínea, as vias respiratórias e o sistema cardiovascular. Quando o organismo já não possui a mesma capacidade de recuperação da juventude e a pessoa dorme de costas com os braços estendidos, a força da gravidade exerce um efeito sutil, mas poderoso. Ela contribui para o deslocamento da língua para trás, especialmente nas fases de sono profundo. Isso pode levar a uma obstrução parcial das vias aéreas, dificultando a livre entrada de oxigênio. Para idosos que já apresentam alguma redução da função respiratória ou desenvolvem apneia do sono, essa posição pode agravar significativamente os problemas existentes. A redução do nível de oxigênio no sangue durante o sono não se limita apenas à sensação de fadiga. Com o tempo, ela cria uma carga adicional no coração, enfraquece as funções cerebrais e pode até contribuir para o aumento da pressão arterial. Quanto à coluna, dormir em uma posição perfeitamente reta sem um travesseiro de apoio sob os joelhos pode exercer pressão excessiva na região lombar, retificando sua curvatura fisiológica natural. Essa tensão nem sempre é sentida imediatamente, mas se acumula gradualmente, levando rigidez matinal, dores nervosas e redução da mobilidade geral ao longo do dia. Se você já acordou com uma dor lombar incômoda que desaparecia gradualmente ao começar a se mover, essa pode ser a causa oculta. Agora, vamos abordar o aspecto psicológico, que muitas vezes passa despercebido. Essa postura de sono, embora pareça tranquilizadora, na verdade imita uma posição de inatividade e imobilidade. Para muitos idosos, especialmente aqueles que vivem sozinhos ou enfrentam isolamento emocional, essa posição pode, sutilmente, intensificar a sensação de vulnerabilidade. O corpo fica completamente exposto, os membros pressionados, o olhar para cima. É uma imagem de desamparo. E embora isso possa parecer apenas simbólico, pesquisas em psicologia do sono demonstram que a postura afeta como o cérebro processa a ansiedade noturna e os despertares. Idosos que dormem regularmente de costas sem barreiras protetoras adicionais, como um travesseiro entre os joelhos ou um travesseiro de apoio, frequentemente relatam um aumento na sensação de preocupação, desassossego ou maior propensão a episódios de pânico noturno. Como exemplo, podemos citar a história de Henry, um homem de 74 anos do Arizona, que por anos dormiu nessa posição, considerando-a a mais benéfica para a saúde. Ele sempre foi disciplinado, alimentava-se bem e caminhava diariamente, mas não conseguia entender por que acordava completamente exausto. Após seu médico sugerir um estudo do sono,
Descobriu-se que EN representava episódios de leve dessaturação de oxigênio durante a noite. Não era a apneia do sono no sentido tradicional, mas sim uma consequência do ângulo específico de suas vias aéreas ao deitar de costas. Um simples ajuste de elevar a cabeça em 10 graus e colocar um pequeno travesseiro sob os joelhos trouxe mudanças colossais. Em poucas semanas, sua pressão arterial estabilizou, seu nível de energia aumentou significativamente, e ele até voltou a se lembrar dos seus sonhos, algo que não acontecia há muitos anos. Assim, embora a posição de costas com os braços ao lado do corpo possa parecer segura e confortável, ela sobrecarrega sutilmente sistemas criticamente importantes que exigem proteção especial na velhice: coração, respiração, coluna e até o estado mental. Não se trata de fazer mudanças radicais na vida ou trocar o colchão. A essência é aprender a ouvir atentamente os sinais do próprio corpo e respeitar essas mensagens sutis, fazendo ajustes pequenos, mas significativos. No final das contas, as mudanças mais eficazes são frequentemente as mais simples. 2. Posição fetal. Encolhimento excessivo. Para muitos, pode ser uma revelação que enrolar-se excessivamente na posição fetal pode, sutilmente, prejudicar a respiração normal, perturbar a circulação sanguínea e até afetar o equilíbrio emocional de uma pessoa. Especialmente com a idade, muitos idosos instintivamente adotam essa postura durante o descanso noturno, joelhos puxados para o peito, braços apertados e costas arredondadas, como um bebê. Essa posição é frequentemente percebida como aconchegante, familiar e que proporciona uma sensação de segurança. No entanto, quando esse instinto natural se transforma em uma postura excessivamente tensa e comprimida, pode levar a consequências completamente imprevistas e indesejáveis. Quando a pessoa dorme com os joelhos firmemente pressionados contra o peito e o queixo abaixado, ocorre uma compressão da caixa torácica. À primeira vista, isso pode parecer insignificante, mas, ao longo de várias horas de sono nessa posição, a capacidade dos pulmões de se expandir completamente é limitada. Para alguém com 60 ou 70 anos, cuja capacidade vital pulmonar já está naturalmente reduzida em comparação com a juventude, isso pode restringir ainda mais a entrada de oxigênio no corpo durante os períodos críticos de descanso e recuperação noturna. Essa restrição respiratória não afeta apenas o nível de oxigênio. Ela pode impactar o ritmo cardíaco, perturbar os processos de desintoxicação cerebral durante o sono e até influenciar o nível geral de energia no dia seguinte. Pessoas que dormem muito encolhidas frequentemente reclamam de letargia, confusão mental e uma inexplicável sensação de ansiedade. Não são apenas sensações subjetivas, é o resultado de um sono superficial causado pela respiração rasa. Em seguida, surge um fenômeno que pode ser chamado de memória postural. O corpo humano, especialmente na velhice, adapta-se às posições em que passa a maior parte do tempo. Se uma pessoa passa 6 a 8 horas todas as noites firmemente encolhida, sua coluna começa a memorizar essa forma. O pescoço torna-se mais inclinado para frente, as costas arredondam-se e o peito afunda. Com o tempo, isso pode contribuir para o desenvolvimento de uma condição conhecida como cifose, ou corcunda na parte superior das costas, bastante comum entre idosos. Isso afeta não apenas a aparência, impacta o equilíbrio, a digestão, a função pulmonar e até a autoestima. Permita-me citar o exemplo de Shirley, uma mulher de 78 anos de Michigan. Após a morte do marido, ela começou a dormir em uma posição fetal cada vez mais apertada. Ela não deu muita importância a isso, até que começou a acordar com uma sensação de aperto no peito, dor no pescoço e uma estranha sensação de peso que não conseguia explicar. Seu médico não encontrou nenhuma anormalidade física, mas o fisioterapeuta notou sua postura e hábitos de sono. Os especialistas a ajudaram gentilmente a corrigir sua posição ao dormir, incentivando-a a relaxar o encolhimento, manter os joelhos mais baixos e abrir ligeiramente o peito com a ajuda de um travesseiro corporal. Em poucas semanas, sua ansiedade matinal desapareceu, e ela até notou que se sentia mais leve, tanto física quanto emocionalmente. Assim, se você tem o hábito de se encolher muito à noite, vale a pena dedicar um minuto para ouvir as sensações do seu corpo ao acordar. Seus ombros estão rígidos. Seu pescoço dói? Sente um aperto no peito. Esses pequenos sinais são a maneira do corpo sussurrar: preciso de mais espaço para respirar. Não há necessidade de dormir em uma postura rígida, de soldado. Basta suavizar a curvatura. Deixar os joelhos caírem. Relaxar os braços. Isso não é um recuo da vida, é um descanso consciente que permite ser forte e ativo nela. 3. Dormir de brucos. A posição de dormir de bruços pode parecer completamente inofensiva, e para algumas pessoas, até traz uma sensação de consolo e conforto.
No entanto, para idosos, essa postura pode, sutilmente, desencadear uma cascata de tensões físicas que se acumulam noite após noite. A verdade é que, quanto mais velha a pessoa fica, menos tolerante seu corpo se torna a essa pressão repetitiva e prolongada. Comecemos analisando o impacto na coluna. Quando a pessoa deita de bruços, sua região lombar se curva naturalmente para cima, pois os quadris e o abdômen afundam na superfície do colchão. Essa curvatura exagerada na coluna lombar não apenas causa desconforto, ela cria uma tensão constante e significativa nos músculos e ligamentos que cercam as vértebras, o que, com o tempo, pode levar a problemas sérios. Para pessoas com mais de 60 anos, que frequentemente já enfrentam manifestações de artrite ou alterações degenerativas dos discos intervertebrais, essa tensão adicional pode não apenas agravar as dores existentes, mas também provocar o surgimento de novas áreas de desconforto que antes não incomodavam. No entanto, não é apenas a coluna que sofre. Deve-se considerar a posição da cabeça quando a pessoa dorme de bruços. Como é impossível respirar com o rosto enfiado no travesseiro, o pescoço é forçado a girar bruscamente para um lado, muitas vezes permanecendo nessa posição por muitas horas. Essa rotação antinatural pode causar tensão excessiva nos músculos do pescoço e ombros, além de reduzir o fluxo sanguíneo para o cérebro. Com o tempo, essa postura pode levar à compressão dos nervos cervicais, o que pode explicar por que alguns idosos acordam com formigamento nas mãos, rigidez no pescoço ou dores de cabeça que parecem surgir sem motivo aparente. Consideremos a história de Richard, um bombeiro aposentado de Nova York, de 72 anos. Ele dormiu de bruços a vida toda e nunca deu muita importância a isso. No entanto, com o tempo, ele desenvolveu uma dor nas costas persistente e dores de cabeça matinais que nenhum médico conseguia explicar claramente. Depois que um especialista em sono perguntou sobre sua postura habitual, Richard decidiu fazer um experimento. Com a ajuda de um travesseiro em cunha para dormir de lado, ele gradualmente se desabituou de dormir de bruços. Em poucas semanas, as dores de cabeça cessaram completamente. Um mês depois, suas costas ficaram visivelmente mais fortes. Ele compartilhou com o terapeuta: "Eu não tinha ideia da pressão que estava exercendo sobre meu corpo até que finalmente me livrei dela." Se você dormiu de bruços por décadas, as mudanças podem parecer estranhas e até antinaturais no início, mas seu corpo certamente agradecerá pelo cuidado demonstrado. Recomenda-se usar um travesseiro de apoio lateral para evitar virar-se involuntariamente ou, durante uma transição gradual, colocar um travesseiro firme sob os quadris. É importante lembrar que não se trata de alcançar a perfeição instantânea, mas sim de um progresso consistente. Pequenos, mas conscientes, ajustes levam a manhãs mais agradáveis, clareza de pensamento e um corpo mais forte e equilibrado à medida que envelhecemos. 4. Dormir em posição semi-sentada. Um número surpreendentemente grande de idosos, especialmente aqueles que sofrem de dores crônicas nas costas ou dificuldades respiratórias, prefere dormir em uma poltrona reclinável ou semi-sentado na cama, usando vários travesseiros. Essa posição é frequentemente percebida como um compromisso razoável, algo entre sentar-se completamente e deitar-se. E embora essa abordagem possa trazer alívio temporário para certos sintomas, essa posição semi-sentada para dormir pode, sutilmente, prejudicar a saúde física de maneiras que a maioria das pessoas nem sequer prevê. Primeiramente, deve-se prestar atenção à postura. Quando uma pessoa dorme em posição semi-sentada, sua coluna não está em um alinhamento natural e anatomicamente correto. A cabeça tende a cair para frente ou inclinar-se para um lado, especialmente se o pescoço não receber suporte adequado. Com o tempo, isso pode levar ao encurtamento dos músculos do pescoço e ombros, o que se manifesta em rigidez crônica, mobilidade limitada e até dores de cabeça tensionais frequentes. Além disso, quando a parte superior do corpo está mesmo que ligeiramente curvada para frente, isso cria pressão sobre a caixa torácica e o diafragma, o que limita a capacidade de respirar profundamente. Essa redução do consumo de oxigênio durante a noite pode, com o tempo, causar sono de baixa qualidade, sensação de mente nublada e até uma carga adicional no sistema cardiovascular. Agora, vamos considerar o impacto na parte inferior do corpo. Na posição semideitada, os quadris permanecem parcialmente flexionados, e os joelhos frequentemente ficam dobrados por muitas horas. Isso cria uma condição semelhante a ficar sentado por muito tempo durante toda a noite. Como resultado, a circulação sanguínea piora, especialmente nas pernas. É por isso que as pessoas que dormem dessa maneira frequentemente acordam com tornozelos inchados, cãibras nas pernas ou até mesmo com agravamento de varizes. Para idosos, a piora da circulação sanguínea não é apenas um desconforto. Pode ser perigoso,
pois aumenta o risco de formação de coágulos sanguíneos ou contribui para o desenvolvimento de dormência e fraqueza nos membros. No entanto, algo ainda mais sutil acontece aqui. O corpo começa a perceber a má postura como normal. Se os músculos de uma pessoa passam 6 a 8 horas todas as noites fixando uma curvatura sentada, na qual os ombros estão para frente e a coluna comprimida, essa postura começa a se transferir para a vida diária. Antes que a pessoa perceba, ela não está apenas dormindo encolhida, mas também está de pé, andando sentada na mesma postura desfavorável. Isso aumenta significativamente o risco de quedas, problemas nas costas e fadiga crônica geral. Do ponto de vista psicológico, essa posição para dormir também pode afetar negativamente a sensação de descanso e recuperação completos. Dormir em uma poltrona reclinável não permite que os músculos relaxem completamente, como acontece ao deitar-se em uma superfície plana. O corpo permanece em uma espécie de modo de espera, ligeiramente engajado. Isso pode ser comparado a tentar carregar um telefone enquanto muitos aplicativos estão sendo executados simultaneamente. Uma carga completa nunca ocorrerá. É por isso que muitos idosos que dormem em poltronas frequentemente dizem: "Eu dormi, mas não descansei." A diferença pode parecer insignificante, mas ao longo de semanas ou meses, ela pode ter um impacto substancial nos níveis de energia, humor e funções cognitivas, incluindo a memória. Como exemplo, podemos citar Gary, um veterano de 74 anos do Oregon. Após desenvolver refluxo ácido, ele passou a maior parte das noites dormindo em sua poltrona reclinável. No início, isso ajudava a aliviar seus sintomas, mas depois ele começou a notar dormência nas mãos e seu pescoço doía constantemente pela manhã. Seu médico sugeriu que ele elevasse a cabeceira da cama em vez de dormir sentado. Então, Gary adquiriu uma cama ajustável e travesseiros em cunha de apoio. Essa pequena mudança permitiu que ele dormisse inclinado sem sacrificar o alinhamento correto da coluna. Em 2 semanas, seus sintomas melhoraram significativamente, e ele finalmente se sentiu verdadeiramente descansado novamente. É importante reconhecer que, embora dormir em posição semideitada possa parecer uma solução de curto prazo, muitas vezes se transforma em uma armadilha de longo prazo. O corpo se adapta a essa posição, mas não de forma saudável. Se, por motivos de saúde, for necessário dormir com a parte superior do corpo elevada, é crucial garantir que isso seja feito com o alinhamento correto, usando dispositivos de apoio que considerem as curvas naturais da coluna. Deve-se evitar curvar-se ou abaixar a cabeça. Não se trata de dormir como um soldado, mas de dar ao corpo a forma ideal para uma recuperação completa. 5. Dormir de brucos. Dormir de bruços pode parecer inofensivo ou até confortável para algumas pessoas, mas para idosos, essa posição pode se tornar um dos hábitos mais prejudiciais para a saúde a longo prazo, especialmente quando se estabelece como a norma noturna. Enquanto o corpo dos jovens frequentemente possui adaptabilidade suficiente, os idosos podem descobrir que essa postura causa lenta, mas seguramente, tensão, desalinhamento e danos ocultos que se acumulam noite após noite. Primeiramente, vamos considerar o que acontece com o pescoço. Para conseguir respirar de bruços, a pessoa é forçada a manter a cabeça virada para um lado por horas. Isso cria uma pressão colossal na coluna cervical, especialmente nas vértebras entre C1 e C4. Com o tempo, essa posição pode levar à compressão dos nervos, limitação da mobilidade do pescoço ou até ao desenvolvimento de tonturas crônicas. Muitos idosos que dormem de bruços acordam com tontura, dor no pescoço ou rigidez na mandíbula ou ombros, sem entender a verdadeira causa desses sintomas. No entanto, os problemas não se limitam apenas ao pescoço. Dormir de bruços retifica a curvatura fisiológica natural da coluna. A região lombar se curva para baixo, exercendo pressão constante sobre essa área. Isso pode causar um desalinhamento sutil da coluna, que nem sempre se manifesta imediatamente, mas frequentemente leva a rigidez matinal, processos inflamatórios e problemas nos discos intervertebrais em idade mais avançada. Para idosos que já foram diagnosticados com osteoartrite ou alterações degenerativas da coluna, essa posição pode agravar os sintomas existentes ou acelerar a destruição das articulações. Outro problema que muitos não consideram é a compressão dos órgãos internos. Quando a pessoa deita de bruços, seu tórax e abdômen são pressionados contra o colchão. Isso restringe a expansão natural dos pulmões e pode diminuir o consumo de oxigênio durante o sono. Talvez a pessoa não perceba isso conscientemente, mas seu corpo realiza respirações superficiais durante toda a noite. A quantidade reduzida de oxigênio afeta a qualidade da recuperação do cérebro e dos músculos, o que pode explicar por que algumas pessoas se sentem letárgicas ou com a mente nublada mesmo após uma noite de sono aparentemente completa nessa posição.
Dormir de bruços também pode afetar negativamente o sistema digestivo. Pressionar o abdômen contra uma superfície dura por várias horas pode perturbar o processo digestivo natural e até agravar problemas como refluxo ácido ou inchaço. Quando a digestão é lenta, a pessoa pode acordar com uma sensação de peso ou desconforto não apenas na região abdominal, mas em todo o corpo. Mesmo um pequeno ponto de pressão pode ter efeitos em cascata no bem-estar geral ao longo do dia. Do ponto de vista psicológico, dormir de bruços também pode estar associado a um estado protetor ou fechado. Em estudos do sono, essa posição às vezes é associada a um aumento da tensão no corpo, especialmente em pessoas que lutam contra a ansiedade ou sobrecarga emocional. É quase como se o corpo se encolhesse instintivamente para se autoproteger. E embora essa afirmação não se aplique a todos, muitos idosos descobrem que a transição para uma posição mais aberta, como dormir de lado com apoio adequado, os ajuda a se sentir mais emocionalmente equilibrados e fisicamente descansados pela manhã. Como exemplo, podemos citar Linda, uma mulher de 71 anos de Minnesota, que sempre dormiu de bruços desde os 20 anos. Nos últimos anos, ela começou a acordar com fortes dores nas costas e dores de cabeça frequentes. Sua fisioterapeuta sugeriu que ela tentasse dormir de lado, usando um travesseiro corporal especial como apoio. No início, ela resistiu, pois parecia-lhe antinatural e incomum. No entanto, em um mês, ela notou que seu sono se tornou mais profundo, seu humor melhorou e a dor diminuiu significativamente. Às vezes, mudar um hábito de toda a vida parece uma batalha difícil, mas no caso dela, tornou-se a chave para acordar novamente completamente saudável e descansada. A essência é a seguinte: dormir de bruços pode parecer inofensivo, mas para idosos, muitas vezes é um sabotador silencioso da saúde. Ele comprime a coluna, restringe a respiração e diminui a capacidade natural do corpo de se auto-recuperar. Se você tem o hábito de dormir dessa maneira, vale a pena considerar um recondicionamento gradual. Você pode começar usando travesseiros para apoiar o sono de lado ou até mesmo dormir ligeiramente elevado de costas, se isso for mais confortável. O mais importante é dar ao seu corpo a oportunidade de se recuperar completamente todas as noites, evitando pontos de pressão excessiva, articulações torcidas ou vias aéreas bloqueadas. Mudar a posição habitual de sono pode não parecer uma tarefa urgente, mas pode moldar sutilmente o processo de envelhecimento, influenciar a capacidade do corpo de se curar e determinar o quão energicamente a pessoa enfrenta cada novo dia. E para idosos, esses ajustes podem ser verdadeiramente decisivos. 6. Dormir de costas sem apoio. A posição de costas é percebida por muitos como a postura de sono mais neutra e até natural. E em grande parte, isso é verdade, desde que seja feita corretamente. No entanto, para idosos que dormem de costas sem o apoio adequado, essa posição aparentemente inofensiva pode, gradualmente, provocar uma série de problemas de saúde que se agravam com o tempo, muitas vezes sem apresentar sinais claros nas fases iniciais. Na juventude, a coluna possui maior flexibilidade, e os músculos são fortes o suficiente para sustentar as curvas naturais do corpo mesmo em uma superfície plana. Mas com a idade, o tônus muscular sofre alterações. A curva lombar natural na parte inferior das costas tende a se retificar, e a pelve pode inclinar-se ligeiramente para frente. Se a pessoa deita reta sem apoio lombar, a coluna não é mantida em uma posição ideal, e a força da gravidade começa a deslocar a pelve para baixo, enquanto a região lombar se curva de forma antinatural para cima. Isso cria uma tensão sutil, mas constante, na parte inferior da coluna, que pode não acordar a pessoa durante a noite, mas certamente se acumula, manifestando-se como rigidez e endurecimento pela manhã. De fato, uma das queixas mais comuns entre idosos que dormem de costas é acordar com isquiotibiais tensos, dor lombar ou até desconforto no quadril que parece surgir do nada. No entanto, isso não é uma coincidência. É frequentemente uma consequência direta de dormir em uma postura onde a coluna e a pelve permanecem sem o devido apoio. Outro problema sério é a apneia do sono. Para muitos idosos, dormir de costas aumenta significativamente o risco de obstrução das vias aéreas. Quando a pessoa deita de costas, sua língua pode cair para trás em direção à garganta, bloqueando parcialmente as vias aéreas e causando ronco, distúrbios respiratórios ou até pausas prolongadas na respiração. Mesmo uma apneia leve pode levar à redução dos níveis de oxigênio e privar o cérebro do sono profundo necessário, que é crucial para a eliminação de produtos metabólicos, consolidação da memória e recuperação celular. Com o tempo, essa condição é associada à deterioração cognitiva e à piora da saúde cardiovascular. Mas os problemas não param por aí. Dormir de costas sem apoio adequado também pode agravar o refluxo ácido.
Sem uma leve inclinação ou um travesseiro sob a cabeça e a parte superior das costas, o ácido estomacal pode subir mais facilmente para o esôfago, especialmente se a pessoa comeu tarde. Essa queimação ou ataque de tosse no meio da noite pode não ser apenas indigestão. Pode ser uma consequência da postura de sono que agrava um sistema digestivo já sensível. Do ponto de vista psicológico, essa posição pode ter um impacto duplo. Enquanto algumas pessoas se sentem completamente calmas deitadas de costas, outras experimentam uma sensação de vulnerabilidade ou ansiedade, especialmente se estão sozinhas ou lutam contra a ansiedade. Deitar de costas sem qualquer apoio pode ser percebido como desproteção, tanto física quanto emocionalmente. Para alguns, isso pode contribuir para a respiração superficial, dificuldade em adormecer ou até ataques de pânico noturnos. Como exemplo, podemos citar George, um diretor de escola aposentado de Indiana, de 76 anos. Ele nunca havia pensado em dormir de costas até que seu quiroprático chamou a atenção para a crescente rigidez em sua região lombar e a fadiga crônica. Após começar a usar um travesseiro em cunha e colocar um pequeno travesseiro sob os joelhos, ele notou uma diferença imediata. Suas costas não doíam mais pela manhã. Sua respiração ficou mais profunda, e ele de fato passou a dormir por mais tempo. Não se tratava de mudar a própria postura, mas de dar um melhor apoio ao seu corpo nela. Se você prefere dormir de costas, não se preocupe. Não é necessário abandonar essa posição, mas é crucial garantir o apoio das curvas naturais da coluna. Recomenda-se usar um travesseiro que eleve ligeiramente a cabeça para prevenir o ronco e o refluxo. E deve-se colocar um pequeno travesseiro sob os joelhos para manter a forma natural da coluna. Essas pequenas mudanças podem trazer enormes benefícios. Considerações finais. A esta altura, talvez tenha ficado evidente que um sono reparador não se resume apenas a um número suficiente de horas. É sobre como exatamente passamos essas horas. A posição em que uma pessoa se acomoda noite após noite pode parecer inofensiva ou até reconfortante, mas para muitos idosos, ela causa mais danos do que eles percebem. Cada posição que foi abordada hoje, seja a postura fetal excessivamente encolhida, dormir de bruços, a inclinação antinatural do pescoço, a postura comprimida ou dormir de costas sem apoio, à sua maneira, estressa o corpo, restringe a circulação sanguínea, impede a respiração normal ou agrava sutilmente problemas como dores nas articulações e distúrbios digestivos. Mas há boas notícias. A pessoa não está condenada a seguir esses hábitos. A consciência é a pedra angular de qualquer transformação. E o fato de o leitor ter chegado até aqui significa que ele se preocupa com sua saúde, longevidade e qualidade de vida. Isso é extremamente importante, porque mesmo pequenas mudanças, como usar um travesseiro para os joelhos, ajustar a firmeza do colchão ou simplesmente prestar atenção à sua postura, podem levar a melhorias colossais com o tempo. Então, esta noite, ao se deitar, vale a pena dedicar um minuto para verificar seu corpo. Ele está recebendo suporte total? As articulações estão relaxadas e em alinhamento correto? Você consegue respirar facilmente? Faça a si mesmo essas perguntas não por medo, mas por um cuidado genuíno consigo mesmo. Porque a forma como você dorme não é apenas um hábito. É uma escolha. Uma oportunidade diária de cuidar do seu corpo, restaurar sua energia e proteger seu futuro.